O Episcopado Brasileiro começa a encerrar os trabalhos na 60ª Assembleia Geral da CNBB. Neste 9º dia de encontro, os bispos finalizaram as votações para os presidentes das comissões episcopais para o ecumenismo e o diálogo interreligioso, cultura, educação, juventude e comunicação. Nós vamos agora ao vivo para o Santuário Nacional de Aparecida conversar mais uma vez com o repórter Alain Ribeiro. Alain, boa noite para você. Boa noite, Jordevá. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Brasil hoje. Bom, a Assembleia se caminha para o fim, justamente os trabalhos já estão sendo finalizados. Hoje, como você bem adiantou, já aconteceu as últimas votações e hoje foi eleito o presidente para a Comissão Episcopal para a Juventude, Dom Wilson Basso, que é de Imperatriz, no Maranhão, ele que é bispo de Imperatriz, no Maranhão. Eu converso agora com ele para contar um pouquinho desse desafio de assumir novamente a Comissão para a Juventude, o senhor que há 8 anos atrás teve essa missão e agora novamente com os jovens. Como o senhor se sente de estar novamente no meio da juventude? De verdade, eu dizia hoje que agradecia aos bispos a confiança e assumia por amor à igreja e amor às juventudes. Então, com alegria, assumo essa missão para ajudar a igreja nesta caminhada de evangelização das juventudes em nosso país. Dom Wilson, essa é uma comissão recente, se eu não me engano, é o 4º quadriênio em que a comissão atua. Qual que é a importância desse olhar da igreja no Brasil para a juventude? A gente percebe nos papas, a partir de João Paulo II, essa preocupação, a criação da Jornada Mundial da Juventude, o maior evento católico, o Papa Francisco dizendo Deus é jovem e todos eles nos chamando a evangelizar a juventude, uma igreja jovem, onde o jovem mesmo ajude a evangelizar as juventudes. Então a importância de uma comissão episcopal para a juventude mostra que a igreja reconhece que precisa dar essa prioridade, porque a juventude não é o futuro da igreja, a juventude é o presente e o futuro também. Por isso, tudo que fizermos pelos adolescentes e jovens é fundamental, pelo presente e pelo futuro de nossa igreja. Quando o senhor assumiu lá atrás, há 8 anos, o senhor encontrou uma juventude. E hoje o senhor encontra uma outra, porque o tempo passou, as tecnologias avançaram, a juventude também mudou. E o que o senhor vê agora como desafio, como missão para encarar esses 4 anos? De verdade, a gente vive um novo tempo. Depois dessa pandemia, é uma nova realidade e com toda a força virtual dos meios de comunicação. Então acreditamos sim. É uma nova juventude, mas também temos novas possibilidades. E é assim que a gente olha essa missão, com esperança, com alegria, com os pés no chão, mas sabendo que é possível e que nós vamos, guiados pelo Espírito de Deus, buscar esses novos caminhos para chegar ao coração da juventude do Brasil. E Dom Wilson, o Papa Francisco tem um olhar carinhoso pelos jovens, tanto que convocou um sínodo para a juventude há alguns anos atrás. Como o Papa Francisco tem se relacionado com a juventude? Eu tive a graça de participar do sínodo em 2018. Passei 28 dias na Casa Santa Marta, morando na mesma casa com o Papa Francisco. E a gente sentia e sente este amor que ele tem e este acreditar nos jovens que vem dele. Diz, Deus é jovem e Ele quer a gente de fato nesse trabalho. E naquele sínodo houve uma opção pelos jovens. Se dizia que era preciso investir tempo, pessoas e recursos financeiros na evangelização da juventude. Isso nós queremos fazer como igreja no Brasil. Com outro detalhe de mudança de juventude, infelizmente, nós temos um crescente número de jovens chamados nas pesquisas de desigrejados, que não andam mais em igreja nenhuma. E nós temos que encontrar o caminho de chegar ao coração dessa juventude e revelar a eles a beleza de Jesus Cristo e convidá-los a serem parte da igreja e nos ajudarem na evangelização. Então, Wilson, quais são os frutos que a gente já colhe desse sínodo da juventude celebrado aí há alguns anos atrás? Esse despertar, especialmente em nós, bispos, padres, lá se dizia que a igreja é mãe, que abre as portas, que acolhe. E eu acredito que agora, depois dessa pandemia, que feriu tanto o povo e a nossa juventude,
Nós temos esse caminho, um caminho de acolhimento, de bondade, de amor, de atenção para com a juventude, que ela se sinta amada e acolhida. E então sim, poderemos caminhar com eles. Dom Wilson, ao longo da Assembleia dos Bispos, foi questionado em relação à ação das diretrizes da Igreja no Brasil, justamente o desafio de evangelizar os mais jovens e também as crianças. Como a gente pode chegar nesse público mais jovem, levar a palavra de Deus a esse público que é tão dinâmico, tão instantâneo? Como compreender esse desafio? Eu acredito que é um trabalho conjunto. Tem a Comissão da Juventude, tem a Comissão Educação e Cultura, que são as escolas, temos a Comissão de Comunicação, unir-nos, refletirmos juntos e fazermos um trabalho sinodal, em comunhão, as diferentes comissões, porque eu acredito assim, eu passo na frente de uma escola e vejo milhares de crianças, adolescentes e jovens e eu me pergunto o que a igreja faz por eles, com eles. Esse caminho pedimos ao Espírito que nos guie, porque nós queremos dar essa atenção às crianças, adolescentes e jovens, ainda mais do que foi feito até hoje. O senhor acredita que a linguagem também seja um desafio, que é preciso que a igreja fale mais a língua desses jovens? Sem dúvida, a linguagem hoje é decisiva, a maneira de chegar até eles. Eu me lembro de palestras com jovens onde a gente usa esses termos em inglês, as redes sociais, e os jovens ficam assim, quer dizer, uma linguagem que atrai a atenção e que chega ao coração. Sem dúvida, as novas tecnologias têm que nos ajudar a evangelizar. Dom Wilson, vamos falar agora um pouquinho de Jornada Mundial da Juventude. Falta aí menos de 100 dias para esse grande encontro com o Papa Francisco. O senhor, como pastor da juventude aqui no Brasil, o que o senhor espera que os jovens brasileiros possam viver nessa JMJ? Primeiro que eu fiz minha inscrição já há alguns meses aí, estaremos lá. Segundo, dizer para os jovens, todo o esforço que você puder fazer para ir na jornada, vale a pena. E para os milhares que não poderão ir, vamos estimular as dioceses, as paróquias, a que abram as igrejas, promovam encontros nesse tempo da Jornada Mundial, para que a juventude seja tocada pela mensagem do Papa, que Jesus chegue ao coração dos jovens e essa Jornada Mundial traga muitos frutos para toda a igreja. Um outro aspecto relacionado à JMJ, pela segunda vez consecutiva, Papa Francisco traz um tema mariano. O que o Santo Padre quer dizer para a juventude com essa proposta? Maria é mãe, então mãe da juventude, mas Maria é jovem e ela teve a coragem diante de uma situação tão grande, na inspiração de Deus, disse sim, mudou o rumo da humanidade. O Papa quer com isso dizer aos jovens também, sejamos jovens, corajosos, ousados, digamos o nosso sim a exemplo de Maria e que isso traga mais vida para todas as juventudes e uma renovação também para toda a nossa igreja. Dom Wilson, muita gente que está em casa pode ter dificuldade de se relacionar com a juventude, a diferença de idade. Qual que é o caminho para que a gente encontre aí uma troca de experiências sadia? O Papa Francisco fala justamente na comunhão das gerações, idosos e jovens. O melhor caminho, não tem outro. O caminho de relacionamento com os jovens é o caminho do amor, da acolhida, da paciência, do diálogo, de procurar estar com eles. Esse é o caminho. Se ele não encontrar esse amor, esse carinho dentro da família, dentro de nossas comunidades, ele vai procurar em outro lugar. Vamos exercitar, aprender com os jovens, eles vão aprender conosco. Com isso ganha a família, ganha a igreja e ganha toda a sociedade. Juntos, uma comunhão de forças, de idades para o bem de toda a nossa igreja. E Dom Wilson, para a gente já caminhar para o fim, queria perguntar para o senhor, e os projetos, né? Como eu sei que Dom Nelson é muito próximo do senhor, esse momento de transição vai acontecer em perfeita harmonia, não tenho dúvida, mas quais são os projetos para esses 4 anos em relação à juventude? De verdade, nós trabalhamos 4 anos juntos, eu era presidente da comissão, agora ele 4 anos como presidente, continuamos irmãos. A nível nacional já foi aprovado o projeto Ao Seu Lado,
que tem uns 4 pilares e nós vamos seguir por eles. Formação, missão, todo o compromisso social dos jovens e outros, agora especialmente com as juventudes afastadas da igreja. Nós precisamos, guiados pelo Espírito, encontrar caminhos para juntos evangelizarmos, sermos evangelizados e levarmos esperança às juventudes e uma renovação também para toda a nossa igreja. Dom Wilson, eu agradeço a entrevista do senhor e parabéns mais uma vez por assumir a Comissão da Juventude. A gente fica muito feliz em ter o senhor nos representando enquanto jovens. Eu ainda estou jovem, né? Quase não mais, mas ainda tenho o espírito jovem. E uma frase que o Papa Francisco disse, Jordeva, na Jornada Mundial de 2019, é que os jovens são o agora de Deus e por isso a importância da igreja no Brasil ter esse olhar carinhoso com a juventude. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, um olhar para nós jovens, não é isso, Alain? Exatamente, Jordeva, porque a juventude está no espírito. Tá certo, tem um pequeno delay, mas daqui a pouco você volta, tá bom?